Olá, sou Nídia de Paula do canal Conquiste Vida Próspera e nós hoje temos um conteúdo extraordinário. Antes, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada. E vou te pedir algo muito importante. Compartilhe esse vídeo com quem você ama e ore para essa pessoa para que o transbordo do Espírito Santo venha sobre ela. Vamos para o vídeo de hoje? Estamos no episódio 4 e eu vou continuar com as características do Espírito Santo. Uma característica muito importante é o ajudador, o ajudante. O Espírito Santo é também o nosso ajudador. Quando você o recebe em sua vida, você nunca deve dizer: eu não tenho ninguém para me ajudar, porque Ele é o seu ajudador. Enquanto meditava há muitos anos, o Espírito Santo inspirou esse pensamento em mim e eu escrevi. Isso é uma frase do Chris Oyakilon. Eu escrevi: Deus tem as pessoas certas no lugar certo para me ajudar na hora certa. Por quê? É porque o Espírito Santo é meu ajudador. E quando Ele precisa usar alguém para me ajudar, Ele vai conseguir que alguém o faça. Ele é o meu ajudador e Ele pode designar qualquer um para isso. Há pessoas que vão me ajudar mesmo quando elas não querem, porque o Espírito Santo as obriga a fazê-lo. É impressionante. Chega, me emociona esse amor do Espírito Santo por nós. Você tem que se tornar positivo sobre a vida. E eu não estou falando apenas sobre o pensamento positivo. Estou falando de ser positivo de acordo com os princípios da vida do reino. E é por isso que você deve ser positivo. Deus fez o mundo e o colocou aqui, evidentemente mostrando que Ele te ama. Por que então você deveria falar como se Ele não quisesse você? Se Ele não quisesse você, Ele simplesmente se livraria de você sem lhe fazer perguntas. Ele não precisa obter permissão de você para fazer isso. O fato de que Deus deixou você viver é para te mostrar que Ele quer você. E se Ele realmente te quer, por que então Ele não vai querer Ele vai querer que você sofra? O que Ele recebe o que Ele recebe do seu sofrimento? A Bíblia diz em Atos capítulo 10, diz o seguinte: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, que andou fazendo o bem e curando tudo que era oprimido do diabo, pois Deus estava com ele. Deus ungiu Jesus e o enviou para curar aqueles que eram oprimidos pelo diabo. O que significa que Deus queria que eles estivessem bem. Portanto, Ele é um Deus bom. A Igreja de Jesus Cristo não é um grupo de pessoas que buscam a ajuda de Deus. Temos um chamado para ir, temos um chamado conosco, e esse é o seu ministério, para ir de pregar o Evangelho. Quando você olha para nós e pensa que tudo que você vê sobre nós é tudo que existe, então você está errado. Há alguém que não está apenas conosco, mas também vive em nós. Você pode não vê-lo com seus próprios olhos ópticos, mas Ele está bem aqui. Na verdade, Ele está mais presente do que os nossos adversários, sabia disso? O salmista chama o Espírito Santo de ajuda muito presente em problemas. Como está na palavra, no Salmo 46:1, quando ele diz uma ajuda muito presente. Ao colocar o muito na ajuda presente, o salmista nos deixa saber que ele está se referindo a uma personalidade definida, apesar do tom genérico que sugere, sabe? Ele poderia simplesmente ter dito: Ele é uma ajuda presente nos apuros. Em vez disso, ele nos fortalece dizendo: Ele é uma ajuda muito presente. Em outras palavras, a sua presença, a presença do Espírito Santo em sua vida é algo que você não precisa duvidar. Você nem precisa também procurá-lo. Se você se meter em problemas, você pode muito bem
rir e dizer obrigado, Espírito Santo. Eu não estou sozinha. Imagine você aí na situação que você está, no problema que você está, e você dizer, rir e falar obrigado, Espírito Santo, que você está comigo. Ai, Deus nunca nos dá a impressão de que estamos em desvantagem de alguma forma. Você não deve ser prejudicado. Se você se encontra em uma desvantagem, se você se encontra doente, com problemas, qualquer problema que você possa estar enfrentando, se você está numa situação difícil, mesmo que você não tenha se colocado nela, você é responsável por se manter nela, porque Deus lhe dá tudo o que você precisa para emergir vitoriosamente de cada situação. Uau! Uma outra característica do Espírito Santo é o intercessor. O Espírito Santo vai com você como seu intercessor, mas ele também realiza seu ministério de intercessão através de você, cristão. Se um cristão tem um problema ou está em apuros, o Espírito Santo é aquele que vai orar por você, por este cristão. Ele faz isso sozinho? Não. Como Deus poderia orar por você por si mesmo? Seria ilegal para ele fazer isso. Ele ora por nós somente através de outro crente em Jesus Cristo que está cheio do Espírito. O Espírito Santo não é humano. Ele não tem um corpo humano. Então ele opera através de nós. Para explicar isso com as Escrituras, vamos dar uma olhada em Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito também ajuda nossas enfermidades, pois não sabemos pelo que devemos orar como deveríamos, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Existem outras traduções que usam a palavra fraquezas no lugar de enfermidades. Existem outras traduções também que usam a palavra limitações em vez também de enfermidades ou fraquezas, por exemplo. Porque não sabemos pelo que devemos orar como deveríamos. Olha só, isso significa que nem sempre sabemos pelo que devemos orar e como orar sobre eles, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Agora, se você tem seguido isso cuidadosamente, você entenderá que o Espírito Santo não está fazendo isso à parte de nós, mas através de nós, porque ele habita em nós. É por isso que a Bíblia diz: o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Você deve entender que isso é diferente de falar em línguas. Porque se eu oro em uma língua desconhecida, meu espírito ora, mas meu entendimento é infrutífero. Isso está em 1 Coríntios 14, 14. Quando você está falando em línguas, você não sabe o que está dizendo, porque é o seu espírito falando. Mas, nesse caso, a Bíblia, o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Ou, como diz a nova versão, padrão revisada, suspira muito fundo para as palavras. Há momentos em que você se encontra chorando ou fazendo gemidos altos. Nesses momentos, você é realmente incapaz de articular o que você tem dentro de línguas ou qualquer outra língua, porque é muito profundo para palavras, entende? A Bíblia ainda diz, em Romanos 8, 27, e aquele que sonda o coração, isto é, aquele que sonda o espírito do homem, sabe o que é a mente do Espírito. Aquele que sonda o coração, é Deus que sabe o que é a mente do Espírito. E o Espírito sabe como interceder pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia ainda continua a dizer no versículo 28: e sabemos
porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Uau! Assim, o Espírito de Deus intercede pelo seu povo através de outros cristãos. Ele não faz nada sozinho. Ele precisa fazer isso através de nós. Ele cura os doentes e conduz homens e mulheres a Cristo através de nós. Um ensinamento muito bonito nesta passagem que tem em Atos capítulo 10. A história de Cornélio, o centurião romano. Deus queria salvar Cornélio porque ele tinha sido tão gentil e estava procurando a salvação. Então ele teve misericórdia dele e enviou um anjo para ele com essa mensagem: suas orações e suas ofertas subiram para o memorial diante de Deus. Atos 10:4. O anjo não poderia levar Cornélio a Cristo porque não é responsabilidade dos anjos levar as pessoas a Cristo. Eles não têm essa honra. Os anjos não têm essa honra. Mesmo o Espírito Santo sozinho não poderia ter feito além do que ele fez. Tudo que o anjo podia fazer era entregar a mensagem. Envie homens a Jope e chame por Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele lhe dirá palavras pelas quais você e toda a sua família serão salvos. Assim, Cornélio foi salvo por palavras que lhe transmitiram o plano de Deus para a salvação. Não há outra maneira de um homem ser salvo. Olhe para Jesus. Ele falou do céu para Saulo de Tarso, a quem chamou pelo nome. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele então disse para Saulo, para ele ir à cidade, onde lhe seria dito o que fazer. Adivinhe o que o Senhor fez. Ele apareceu em uma visão para um homem chamado Ananias e lhe disse: vá para a rua chamada Reta, lá você vai encontrar um homem chamado Saulo de Tarso. O Senhor não precisava dar-lhe mais descrição. Ananias já sabia de quem ele estava falando. E aí ele fala: Senhor, esse homem está causando estragos na igreja, respondeu Ananias para o Senhor. E aí o Senhor responde: não se preocupe, ele foi disciplinado. Acabei de arrancar a visão dele e ele está cego agora. Você vai impor as mãos sobre ele e dizer-lhe para receber a sua visão. Então Ananias foi lá e ministrou sobre a vida de Saulo. Por que o Senhor não fez tudo isso sozinho? A razão é que o ministério da reconciliação foi dado ao homem. A Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Onde tem isso? Em 2 Coríntios 5:18. O Espírito Santo realiza seu ministério intercessor através de nós. É ótimo saber que temos um intercessor que está orando por nós em segundo plano. Mas há mais. Quando Jesus nos disse que nos enviaria outro intercessor, ele não estava apenas olhando para alguém no fundo. Ele nos dá outra palavra para fortalecer a nossa mente. Ele diz que ele é o nosso advogado. Vamos continuar no próximo episódio.